Estamos para falar sobre Adolescência, a série que está bombando na Netflix. Até porque há muitos profissionais falando a esse respeito aqui nessa internet de meu Deus. E há realmente visões as mais diversas, algumas bem interessantes, outras nem tanto assim. Mas há algo que eu acho que tenho a acrescentar a esse respeito. E eu garanto que tenha você visto a série ou não, você aprenderá alguma coisa a seu respeito nesse vídeo aqui. Eu assisti a série que tá todo mundo comentando, Adolescência. Confesso que gostei muito. Neste novo vídeo, vamos explorar mais profundamente as controvérsias e impactos da série Adolescência da Netflix, através de novas e brilhantes opiniões da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa e também do psicólogo Marcos Lacerda. Sabemos que a série é um alerta urgente para pais, avós e qualquer pessoa que tenha adolescentes em sua vida, e vamos entender mais profundamente os aspectos presentes na série, como cyberbullying, violência adolescente, os movimentos Red Pill, a depressão e os efeitos das redes sociais na mente dos jovens, os graves erros que a psicóloga do jovem protagonista cometeu e que servem como lição para todos nós e muito mais. Não deixe de assistir até o final, pois neste vídeo traremos muitos novos alertas urgentes sobre essa série que está dando o que falar. Já deixe seu like e compartilhe esses alertas com o máximo de pessoas. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Adolescência é um murro na cara. E é mesmo. Porque é uma história de um garoto de 13 anos de idade que mata uma colega de turma. Nenhum grande spoiler, só um pequeno spoiler, porque você vai descobrir isso no primeiro episódio. Isso é dito já no primeiro episódio. E aí há muitas camadas em adolescência, e essas camadas vêm sendo muito faladas. Por exemplo, a primeira camada que muito tem se falado é a ausência dos pais. Os pais não estão presentes. Os pais não se dão conta do que acontece na vida virtual desse adolescente, ou pré-adolescente se quiser. Porque, no final das contas, ele e os colegas de colégio dele têm uma vida na internet que vai ser a mola propulsora dessa história toda. E aí sobre isso eu não vou discorrer, porque você assiste a série para saber. É um grande investimento afetivo, emocional, financeiro, tudo é para ter um filho. Não é assim, né? Ter por ter. Então eu acho que tem os omissos por desconhecimento, por ir vivendo a vida falta sem aquela pensar. Orientação ali, falta o valor, coisa. falta... Não sabe, é a falta de amor, você quer ter de cuidar. filho? Porque eu vejo muita gente que você fala assim, você quer ter filho? Não sabe responder. E acaba tendo. Aí você fala, foi planejado? Não, a gente engravidou e eu deixei. Quer dizer, não é o desejo, não é o comprometimento. Então eu acho que tem muitos pais omissos. Às vezes o pai, ou mãe, né? Você tem filhos ou netos? Como acha que os alertas dessa série podem ajudar com relação a eles? Comente abaixo. E se você acredita que mais pessoas precisam assistir a essa série e refletir sobre esses temas, não deixe de dar o seu like e compartilhar este vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessa reflexão. Não deixe de conferir, após esse vídeo, a primeira análise que fizemos sobre a série Adolescência, trazendo opiniões certeiras da doutora Ana Beatriz Barbosa e que abordam outros importantes aspectos dessa série. Vou deixar o link no card acima, na descrição, no comentário fixado e na tela final desse vídeo. Agora, de fato, é um alerta. Os pais precisam ouvir, precisam acolher e precisam saber do que é que os filhos estão vivendo na internet. Se não houver uma família estruturada que dê suporte a uma fase tão importante da vida como a adolescência, e aonde a gente está tão vulnerável, né? A gente está vulnerável, e é com a internet agora, ao que falam da gente, ao ódio que destilam, a gente de fato está muito fragilizado nesse sentido. Também há uma outra reflexão que é muito justa, que é a reflexão de que atualmente nós vivemos uma grande mudança na cultura. E essa mudança na cultura fez com que os jovens, sobretudo os homens, tenham desaprendido como é que se lida com uma mulher. Porque agora mulher pode, mulher escolhe, mulher debocha, mulher zomba, mulher tripudia em cima de homem. Então, nós ainda somos educados ao sistema de que os homens, depois de grandes, eles teriam uma esposa e teriam filhos. Só que isso era garantido no tempo do meu pai. Agora não é mais. As mulheres escolhem. Antigamente era certo. Qualquer homem que quisesse ter uma mulher, ele teria. Porque as mulheres não tinham muita voz ativa nem muita escolha. E isso a série deixa claro. Que todo esse movimento Red Pill que há hoje em dia, mulher não presta, mulher é tudo vagabunda, é toda uma coisa de adolescentes que não sabem o que fazer com essas mulheres que podem escolher. Elas podem dizer, quero você não, acho você fraco, acho você uma porcaria. Celibatários involuntários, que é conhecido
dentro do universo digital de incels. O que são os incels? Eu também fiquei meio assim. Eu te digo que é um grupo radical, tá? Que eu diria até de um componente terrorista, principalmente de agressão contra as mulheres. Homens que não conseguem ter relações sexuais e afetivas amorosas com nenhuma mulher de forma voluntária e culpam as mulheres e os homens sexualmente ativos por suas frustrações pessoais e infelicidade. Eles acabam influenciando muitos adolescentes, né? Por quê? Porque os adolescentes são facilmente manipulados e por não saberem lidar com as pressões sociais. Então, eles pegam aqueles adolescentes que têm tímidos, que têm dificuldade de socialização, que vivem na internet. Então, eles vão vendo o perfil daqueles meninos e acabam recrutando esses soldados, né, digamos assim, para ser um incel, quer dizer, um celibatário involuntário. Então, é muito importante que os pais estejam atentos a isso. E os próprios adolescentes, que isso seja debatido numa escola, que isso seja um debate entre adolescentes, porque muitos são pegos, não têm aquela intenção, mas por se sentirem frágeis e isolados, o que eles fazem? Eles, não, vou pertencer a esse grupo. É que nem aquele garoto que muda o comportamento quando ele está numa torcida organizada do seu clube, por exemplo. É um garoto tranquilo, mas quando ele está na torcida organizada, ele vira um gladiador, lutando com todo mundo, e você fala, não é possível que seja a mesma pessoa que está lá. Então, essa força do grupo, essa influência, e como adolescente é muito facilmente manipulado, ele é manipulado do tipo, você tem que ser um cara assim, porque as mulheres não prestam. Então, muitas vezes isso é muito fácil de cooptar um adolescente numa fase em que ele tem muita insegurança. Então, eles têm ódio visceral pelas mulheres, literalmente. Eles são virgens, os celibatários são virgens, né? Eles nunca fizeram sexo, por causa das mulheres serem manipuladoras e interesseiras. Então, eles atribuem a sua incapacidade de ter sexo voluntário pela incapacidade das mulheres de notarem o quanto eles são bons, o quanto eles são uma peça rara que merece sexo. E olha, vou te falar, os homens não foram absolutamente treinados para mulheres que decidem. Não. E aí a primeira defesa é: mulher não presta, mulher é vagabunda, mulher só quer dinheiro. Isso é uma tentativa de dar conta do novo feminino. Isso também está na série. Vale a pena, é uma outra camada da série. Outra camada da série que a gente também precisa levar em consideração é o silêncio da mãe. A mãe do menino definitivamente não se manifesta muito pouco nessa série. O pai e o menino são os protagonistas. Ou seja, o masculino é o protagonista. Esse masculino antigo, representado pelo pai, e o masculino novo, representado pelo adolescente, que não consegue dar conta dessas mudanças sociais e do bombardeio da internet que ele vem sofrendo. Bom, essa mãe ser silenciosa e muito escanteada na série também faz parte de uma estratégia do diretor, na minha leitura, para mostrar que essa mulher, que é esta mãe, não existe mais na sociedade. Hoje em dia nós temos mulheres muito mais ativas, mas também não é sobre essa camada que eu quero falar. Eu quero falar sobre a camada da psicóloga que entrevista o menino. Por quê? Porque isso vai ensinar muito sobre você, sobre todos nós e sobre nossa humanidade. Eu odiei visceralmente aquela psicóloga. Ela é completamente incompetente. Ela é tecnicamente incompetente. E não, eu não estou dizendo isso porque a série é uma série inglesa, não. Eu estou dizendo isso porque a dinâmica psíquica do menino está posta e ela não percebe. Ela não consegue perceber. É nesta dinâmica psíquica que a gente precisa falar de mim e de você. Sabe por quê? Porque diferente do que eu já ouvi muita gente dizendo por aí, não havia nenhuma psicopatia no menino. Longe disso. Muito longe. Ele era apenas um pré-adolescente
partido no meio. Ou, se você quiser o nome técnico, uma criança, um pré-adolescente que sofreu uma clivagem. Uma clivagem é uma repartição, uma divisão, uma fragmentação é a palavra mais correta. E ele se fragmentou para poder suportar o que era insuportável. E sabe o que era insuportável para ele? Ódio da internet. Ele era vítima de ódio da internet e ele não tinha um adulto que o compreendesse e que o protegesse. Agora, quais as consequências a longo prazo das vítimas de bullying? A longo prazo, eu diria o seguinte, primeiro é imediato, as crianças ou adolescentes começam a manifestar sintomas psicossomáticos do tipo diarreia, vômito, náuseas, insônia. Agora, isso a curto prazo. A coisa evoluindo vai levar a depressão, a pânico, né? Fobia social, fobia escolar. E em casos mais graves e que infelizmente ocorrem, já ocorreram no Brasil, a homicídio e suicídio. Do cara que comprou uma arma que acerta de longe, de uma precisão enorme. Ele alugou um quarto, estrategicamente, no hotel, pra atirar num rodeio lá que tava tendo. Numa festa, seja lá o que for. Por que a pessoa, ela sabe que o fim dela vai ser a morte, porque pra parar essa pessoa, o policial vai ter que matar ela. E ela sabe, não, mas eu quero ler, sei lá, por que ela quer essa coisa gigantesca? Olha, numa sociedade como a nossa, que os fins justificam os meios, sucesso pode ser isso. O cara pode ser o topo do sucesso. Aí você pega um moleque que é tímido, é reprimido, sofre bullying e não tem uma cabeça bacana, assim, não tem uma estrutura bacana. Porra, ele fala, cara, eu vou ser manchete. E aí eu acho por isso que é importante a gente falar desse lance de inclusão, de novos métodos de ensino, pra não deixar uma criança dessa excluída, pra ela ter um pensamento desse. Com certeza. Agora, me diga uma coisa, isso por acaso não fala da gente? Independentemente da gente ser adolescente ou não, nós somos bombardeados por ódio. Agora, por que a psicóloga é tecnicamente incompetente? Porque na entrevista com ele, ela só está interessada em confirmar a hipótese dela. Ela não está interessada, francamente, em ouvir nem entender aquele menino. Me diga uma coisa, não é isso que a gente faz na vida, não. A gente hoje em dia está, de fato, interessado, aberto, disponível para tentar ouvir e entender o outro, entender a dinâmica do outro, ou eu só quero confirmar as minhas hipóteses. As minhas hipóteses de que o outro não presta, de que o outro é narcisista, de que o outro me trai, de que o outro mente, mas não é isso. A gente não faz exatamente o que a psicóloga da série faz, porque ela não escuta. Então, esse menino, ele oscila, ora, entre o monstro feroz e raivoso, e ora, a criança acuada e assustada. E esse despedaçamento dessa criança é o mesmo despedaçamento que certos insetos sofrem quando querem sobreviver. Você já pegou uma perna de uma aranha e ela solta a perna e sai andando? Ou então o rabo da lagartixa, que o pássaro vem e ela solta o rabo e sai correndo? Pois é, essa fragmentação, ela é, por incrível que pareça, bem-vinda, porque ela ajudou este menino da série a não enlouquecer. Como? É quase como se ao me fragmentar, eu dissesse, olha, come aí um pedaço meu enquanto eu tento escapar vivo, enquanto eu tento manter uma sanidade psíquica. Era um menino lindo, que se achava feio porque ele aprendeu isso na internet. Isso lhe lembra alguma coisa? Porque o que a gente mais vê nessa internet, meu Deus, é gente criticando a aparência do outro, não é? Olha, fez não sei o quê, olha, faz aquilo. Olha como as pessoas não conseguem mais se enxergar e a quantidade de gente deformada que a gente tem nessa internet por procedimentos. Pois é, essas pessoas estão quebradas, estão espatifadas, como esse menino estava. Tem aquelas crianças assim que acabam indo pro lado do bullying, executar o bullying, porque senão é tipo assim, se você não for, você é a próxima. Você vai ser o próximo. Você não vai ser aceito no nosso mundo. Agora, quem é o pior? Não é necessariamente quem faz, é quem orquestra esse grupo. Quem orquestra é o quê? O psicopata? É um psicopatinho. Psicopatinho. É informação, né? Porque a gente só pode dizer psicopata a partir de 18 anos. Agora, a chave de leitura que a psicóloga na entrevista perdeu foi uma pergunta absolutamente linda que o menino fez a ela, e nessa hora eu a odiei em dobro pelo erro técnico dela. Ela disse que não voltará mais, que ela já recolheu o que precisava de informações e não voltará mais. E aí ele, que pela primeira vez tinha se visto diante de uma mulher que ele acreditava ouvi-lo, diz, nós não nos veremos mais. Ela diz, não, nós não nos veremos mais. E ele fica indignado, isso não é possível, mas você vai embora, eu não vou mais lhe ver. Não. E aí ele diz, essa é a chave da leitura dessa série. Posso lhe fazer uma pergunta? Ela diz, pode.
você gosta de mim? E a infeliz não responde. Como eu a odiei nesse momento. Porque, sabe o que esse menino estava dizendo? Você consegue dizer que eu tenho valor para alguém? Porque eu acho que eu não tenho valor para ninguém. Eu cheguei ao ponto de matar uma colega minha porque ela dizia que eu não tinha valor. E eu preciso que alguém me diga que eu valho alguma coisa. E eu confiei em você. Por favor, diga que você gosta de mim. Calado estava, calada ficou. Se existia um erro técnico e uma deficiência de leitura de dinâmica psíquica pior do que essa moça fez na série, não vi ainda. O que aconteceu foi que os adolescentes estão ficando mais deprimidos, mais ansiosos e as crianças também. Então, assim, isso é um fenômeno mundial. Eu costumo dizer que existe uma pandemia silenciosa de ansiedade e de depressão ao redor do mundo, que cada vez mais a gente vai ver. Então, para pensar o quanto eu e você, nós somos despedaçados como o menino da série. O quanto eu e você, a gente só está querendo que alguém diga: eu cuido de você, vamos lá, eu vou cuidar de você. Eu sei, está doendo, mas eu acredito em você, eu confio em você. Olha, o poder de tocar o outro de forma leve e suave. Quando a gente toca a alma do outro dessa forma, o outro cresce. Então, paremos para pensar com a série Adolescência, que ali tinha um menino com feridas sangrando ao ponto que ele não teve outra coisa que fazer senão destruir uma mulher, como quem destrói um objeto de que eu não dou conta, porque a sociedade não me ensinou a dar conta, porque meus pais não me escutam e porque a psicóloga que se prestou a dizer que me escutava não é capaz de dizer: sim, fulano, eu gosto de você, eu entendo a sua dor, eu entendo o que você passou, mas você também entende o que você fez. Eu lamento que você não tenha pedido ajuda, mas o seu sofrimento me comove, porque eu não acho que você precisaria ter ido tão longe. Bastaria essa intervenção da parte dela. Ela foi incapaz. Então, eu fico me perguntando o que a adolescência, para estar fazendo o sucesso que está fazendo, fala de mim e de você. E eu me pergunto e eu mesmo respondo: todos nós vivemos em uma sociedade onde somos cheios de feridas e essas feridas sangram. O problema é que essas feridas estão sangrando em cima dos outros o tempo inteiro. Às vezes, para juntar os nossos pedaços que a gente se espatifou, tudo o que a gente precisa é de uma palavra de afirmação. Você dá palavras de afirmação? Você as recebe? Então, antes de se escandalizar com um menino de 13 anos que numa série, desgovernado por não saber mais o que faça, por não se sentir legítimo, por não se sentir ouvido, por não se sentir acolhido, antes de se escandalizar com isso, pergunte-se: não há dentro de mim algo daquele adolescente? Porque dentro de mim eu sei que há. Então, como a minha humanidade não deve ser tão diferente da sua, eu suponho que dentro de você também. A adolescência é um fenômeno de sucesso, não porque fale da adolescência, mas porque fale da nossa humanidade. E não, nós não somos diferentes daquele menino. A gente pode não matar as pessoas esfaqueando, ainda bem, mas o sádico e o ódio que nos habita mata tanta gente todo dia. Às vezes é preciso dar palavras de afirmação. Às vezes é preciso estar atento para ouvi-las. Às vezes é um gesto simples que um amigo faz e que nesse gesto simples de estender a mão, esse amigo diz de alguma forma: eu estou aqui com você, eu gosto de você. É verdade, eu gosto, eu me importo com você. Talvez seja a hora de nos importarmos um pouco mais uns com os outros. E é por remeter à nossa carência primária de sermos legitimados e termos a certeza de que somos amados, que não temos essa certeza, que a adolescência tem feito tanto sucesso. Pense nisso. Quanto à série, eu espero que continue, porque deixou muita ponta aberta. Personagens maravilhosos que sumiram, como apareceram num episódio e sumiram no outro. E o grande destaque é o primeiro episódio e o terceiro, onde realmente a gente tem ali uma revelação de toda a complexidade da personagem, do papel principal do rapaz. Não vou dar spoiler, porque vale a pena ver e vale a pena a gente esperar já uma segunda temporada para desenvolver, porque tem muita coisa de saúde mental que a gente pode
comentar por aí. Assistam. A série Adolescência vai além de uma narrativa sobre a juventude. Ela nos provoca a repensar o impacto do ambiente digital nas relações interpessoais e na saúde mental das novas gerações. A busca por pertencimento e validação, muitas vezes encontrada online, pode expor os jovens a uma selva digital repleta de perigos, como cyberbullying, assédio virtual e exposição a conteúdos prejudiciais. É essencial que estejamos vigilantes quanto à vida online dos adolescentes, pois, embora estejam fisicamente em casa, podem estar imersos em um ambiente tóxico e nocivo, acessível na palma de suas mãos. Este é um convite à reflexão sobre o papel de cada um de nós na construção de um ambiente mais acolhedor e empático para nossos jovens, ouvindo suas necessidades e oferecendo apoio genuíno. Vamos juntos promover um espaço onde eles se sintam valorizados e compreendidos, contribuindo para seu desenvolvimento saudável e equilibrado. O que você pensa sobre tudo isso? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de dar seu like e compartilhar, pois isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no canal e ainda alerta mais pessoas. Enfim, gostaria de fazer um agradecimento super especial para a nossa assinante Premium do canal, Antônia Monteiro, que acaba de atingir o nível Platinum e completou 2 meses como nossa assinante. Muito obrigado! Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado, que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. Não deixe de acessar e maratonar a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente.